forçada de uma literatura marginal e, vamos dizer, fraca, frágil. Não, é a inclusão de uma literatura de qualidade, né, nos países desenvolvidos que privilegiam, muitas vezes, apenas as obras faladas, as escritas em inglês ou francês. Agora o inglês é, vamos dizer, é a língua, vamos dizer, do império, né? Então, e é isso que, de fato, angustia muitos escritores e críticos. A gente tem mais uma pergunta na plateia. Meu nome é Joaquim Souza Campos, eu sou professor e a minha questão é para você, Milton. Ninguém se liberta de um processo de escravatura de 300 anos. Eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião sobre as consequências desses séculos. De um lado, a marginação do negro, etc. Hoje eu ouvi falar um pouco sobre a construção de uma sociedade escravocrata, em que a mentalidade escravagista não acabou com a libertação do escravo, e que ela permanece na sociedade, às vezes mascarada, às vezes mais explícita. Eu gostaria que você colocasse um pouco o que você pensa sobre isso. Bom, basta olhar quem são hoje os brasileiros mais à margem, né? Quer dizer, eles não estão à margem, eles participam da vida social e econômica, mas são os mais desfavorecidos, né? Se você pensar no norte, na Amazônia, os descendentes de índios, né, os caboclos, quer dizer, essa população amazônica, ela é totalmente colocada à margem também. Quer dizer, nós olhamos muito para os Estados Unidos, mas nós devíamos imitar o que há de melhor dos Estados Unidos. Por exemplo, há uma universidade americana, uma das primeiras universidades americanas, chamada Howard, em Washington, que é toda ela de negros, alunos, estudantes, professores e funcionários negros, mas uma universidade que tem mais de 100 anos, Howard University. Ora, agora, 100 anos depois, é que nós estamos pensando em cotas ainda, para estudantes pobres. Quer dizer, a escravidão terminou, mas a escravidão continuou ao mesmo tempo, né? Quer dizer, esse, vamos dizer, o processo de modernização que não se realizou no Brasil. Por isso que eu acho que a modernidade brasileira é uma modernidade manca. Ela não tem, vamos dizer, ela não funciona. Ela funciona para 20% da população, né? Então, não sei em que vai dar, eu não sou sociólogo, eu não sei nada do futuro, não quero saber nada, meu problema é o passado. Eu quero entender mais o passado para entender o presente. Agora, do futuro, eu não sei no que vai dar. Agora, eu acho que aqui no Brasil seria totalmente inviável uma universidade ou qualquer outro tipo de agremiação exclusivamente negra. Porque aí você estaria caminhando no sentido contrário do nosso tipo de miscigenação, né? Nosso tipo de interação social. Eu vejo isso mais como cego, porque agora que eu estou cego, as pessoas não têm cor. As pessoas são todas iguais, as vozes são todas de pessoas, homens e mulheres, né? E é assim que eu vejo. Se eu estivesse numa universidade, eu não gostaria que fossem todos negros. Eu queria que fossem vozes iguais. Mas em relação à política de cotas, então você é contrário? Sou contra, sou contra. Sou contra. Eu acho que isso aí é uma forçação de barra, é lógico. Você pode provocar debates, você pode provocar outros tipos de adaptação, né? Acelerar algum tipo de integração através desse debate. Mas a cota em si, o regime de cotas em si, do jeito que a cultura brasileira está, não funciona. Não funciona. Ele só acirra a discriminação. Mas depende. Eu também era contra. Aí eu ouvi de um amigo meu o seguinte, é que ele me falou, você é moreninho, você não é negro. Se você tivesse um filho negro, como eu tenho, não queria esperar 30, 50 anos para a escola pública melhorar e seu filho entrar na universidade. Eu ouvi isso e fiquei calado. Eu não tenho argumento contra isso. Não, eu concordo. Porque há uma urgência. Eu concordo que não é para esperar. Não dá para esperar. Os direitos gays também não podem esperar. A questão é que nós temos que... Eu concordo que o debate, a colocação do problema das cotas, acelera o debate, coloca o debate na mesa. Isso é importante. O que eu quero dizer é que a cota em si não vai resolver, mas o fato dela ser colocada ajuda. Perfeito. Mas vamos fazer um breve intervalo no Letra Livre e voltamos já já.
Estamos de volta com o Letra Livre, no Teatro Franco Zampari, recebendo hoje os escritores Milton Ratum e Glauco Matoso. Vamos retomar aqui o nosso debate com uma pergunta que foi gravada pelo poeta e diretor da Casa das Rosas, Frederico Barbosa. Uma pergunta feita para os dois escritores aqui presentes. A literatura do século XX, de certa maneira, desintegrou os critérios e os valores literários. Na prosa, James Joyce, Samuel Beckett, fizeram com que a narrativa fosse, de certa maneira, implodida. Na poesia, a literatura moderna e a poesia concreta desintegraram completamente o verso, a métrica, o ritmo, procurando a poesia dentro da própria palavra ou da letra. Depois dessas radicalizações ou dessas experimentações radicais, ficou muito difícil para qualquer escritor consciente, qualquer escritor que sabe bem do seu ofício, continuar. O que fazer depois de Joyce, na prosa, Milton? E o que fazer depois da poesia concreta, Glauco, na poesia? Glauco. Eu começo? Tá bom, essa pergunta é fácil de responder. Eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, dizendo simplesmente isso. Como a poesia concreta privilegia a visualidade, eu diria que a saída é voltar à oralidade, porque agora eu não posso mais ver nada, então a poesia visual para mim deixou de ser importante. Mas é claro que eu não vou renegar tudo que eu pratiquei em termos de visualidade, desde o concretismo até os quadrinhos, até o fanzine. Eu estou ironizando, porque é óbvio que a origem da poesia está na oralidade, está na poesia cênica, na poesia cantada, na poesia declamada. Não é? E retornar não quer dizer ser retrógrado. Retornar significa assumir que tudo na cultura e na arte humana é cíclico. Então, às vezes, quando uma vanguarda desempenha o seu papel e vamos dizer, arrasa o terreno, faz tábula rasa, muitas vezes a vanguarda a seguir é o retorno a um ciclo anterior, para que haja aquela alternância. E por isso que eu acho que o Ratum e eu também estamos revisitando o século XIX, né? O Ratum revisitando o Machado e eu revisitando o Alencar. Com relação à cegueira, só um acréscimo, existe um escritor chamado Cristóvão Testa que uma vez escreveu um texto falando que literatura é coisa para cegos. Ele falou, começa em Homero e vai até Borges. Você pode se incluir nessa tradução. Passando por John Milton e pelo cego Aderaldo. Tá certo. Milton. Não, acho que por isso, Fred, que também não é preciso escrever muito, né? Com tantos livros bons, geniais, eu acho que, se olhar a obra do Faulkner, por exemplo, só para citar um dos grandes escritores do século XX, é difícil escrever depois de Proust. Os franceses diziam isso, é difícil escrever depois de Proust, né? De Flaubert. Bom, nós podemos dizer, é difícil escrever depois de Guimarães Rosa, depois de Graciliano Ramos. E, no entanto, quando é necessário, quando a escrita se torna uma coisa compulsiva e você tem que escrever, então, alguma coisa você vai publicar, né? Eu, de fato, essa literatura, ela é muito inibidora, quer dizer, você ter vamos dizer, uma tradição muito forte, né? E depois tentar escrever alguma coisa, publicar alguma coisa, é complicado. Agora, eu não tenho nenhuma pretensão para, vamos dizer, ser um escritor de vanguarda. Eu acho que o nosso grande livro de vanguarda, estou falando da prosa, Glauco, é O Grande Sertão Veredas. Sim, concordo. Esse foi o maior livro, a maior prosa de vanguarda da literatura, talvez de língua portuguesa. É o nosso James Joyce. E eu acho melhor do que sem nenhum nacionalismo, claro, porque claro. Eu não sou nada ufanista, né? Muito menos ufanático, como dizia o Rosa naquele continho, né? Eu acho que eu leio com mais prazer, eu entendo mais, vamos dizer, eu sinto eu sou mais familiar ao Grande Sertão Veredas que a obra do